Olá, galerinha, sejam bem-vindos para mais uma aula de eletroquímica. O tema da aula de hoje, balanceamento por oxirredução. Na aula passada nós vimos como calcular o NOx dos elementos e como identificar uma reação de oxirredução, descobrindo qual elemento sofria aumento de NOx e qual elemento sofria redução de NOx. Hoje nós vamos usar esses conceitos para balancear uma equação. E o que é balancear a equação? É a obediência à lei de Lavoisier, a lei da conservação da massa. Lavoisier diz que durante uma reação química a massa permanece constante. Isso é verdadeiro porque todos os átomos presentes no início da reação devem também aparecer no final da reação. Então, quando nós formos escrever uma equação química, ela só estará correta se ela estiver balanceada. Ou seja, se todos os átomos encontrados do lado dos reagentes forem os mesmos, tanto em quantidade como em qualidade, do lado dos produtos. E como é que a oxirredução nos ajuda a fazer esse tipo de balanceamento? É isso que nós vamos aprender agora. O balanceamento por oxirredução obedece a um princípio básico. Como durante esse tipo de reação a transferência de elétrons, o número de elétrons perdidos por uma espécie deve ser igual ao número de elétrons recebidos por outra espécie. E é com base nisso que nós vamos fazer o nosso balanceamento. O método que nós usaremos para fazer o balanceamento por oxirredução é o método da variação global, o método do delta. E esse método consiste em alguns passos muito simples. Vamos vê-los aqui. O primeiro passo, identificar os elementos que sofrem variação de NOx. Quem é que sofre aumento de NOx, oxidação, e quem é que sofre diminuição de NOx, ou redução. Vejamos nesse primeiro exemplo. Aqui nós temos uma equação que não está balanceada. Perceba que a quantidade de átomo de fósforo que aparece do lado do reagente, 4, é diferente da quantidade de átomos de fósforo que aparece do lado do produto, só 1. Os átomos de cloro também não coincidem, aparecem 2 do lado dos reagentes e 3 do lado do produto. Equações assim muito simples poderiam ser balanceadas pelo método da tentativa, mas nós vamos pegar esse exemplo para ilustrar o balanceamento por oxirredução, que nos ajudará a fazer o balanceamento quando o método da tentativa não for adequado para reações, por exemplo, mais complexas. Então, o primeiro passo é a gente identificar os NOx dos elementos participantes dessa reação. Percebam que tanto o fósforo quanto o cloro são substâncias simples, enquanto substâncias simples, o NOx desses elementos é 0. Já no produto nós temos o PCl3. PCl3 não é uma substância simples, é uma substância composta. Mas lembremos lá da aula anterior que nós vimos uma regra que dizia que os halogênios, quando participarem de compostos binários e eles forem os mais eletronegativos, eles têm NOx menos 1. Então, o NOx do cloro, menos 1. E para calcular o NOx do fósforo, como é que nós fazemos? Lembre-se que em uma substância, a soma total do NOx deve ser igual a 0. Então, se o cloro é menos 1 e a gente tem 3 átomos de cloro, o total de cargas negativas, menos 3. Para a soma da 0, o NOx do fósforo deve ser mais 3. Uma vez calculado o NOx de todo mundo, eu posso verificar quem sofre variação de NOx. O fósforo, que saiu de 0 para mais 3, ele sofreu aumento de NOx, então ele sofreu uma oxidação. Enquanto que o cloro, que sai de 0 para menos 1, sofre uma redução de NOx, então redução. O próximo passo desse método é calcular a variação global de NOx de um determinado elemento. Como é que isso é feito? A variação global tem uma formulazinha. A variação global, ou delta, é calculado pegando-se a variação do NOx do elemento vezes a quantidade de átomos desse elemento que sofreu variação de NOx. Isso parece ser complicado, mas não é. Nós vamos ver os nossos exemplos aqui. Uma dica que a gente tem para dar é a seguinte: escolha o lado da equação em que apareçam mais átomos desse elemento que sofreu variação de NOx. Vamos ver isso no próximo slide. Então vamos pegar aquela equação anterior que a gente já calculou o NOx de todo mundo, já descobriu quem sofreu oxidação, já descobriu quem sofreu redução, e agora nós vamos aprender a calcular o delta. Olha como é que é fácil. O primeiro delta que eu vou calcular é o delta do fósforo. O delta é calculado pela variação de NOx, então o fósforo saiu do 0 para o mais 3, a variação é 3, multiplicado pela quantidade de átomos de fósforo que aparece na equação. Veja aqui do lado do reagente eu tenho 4 fósforos, do lado do produto eu tenho 1 fósforo. Segundo a minha dica, deveríamos escolher o lado que tem mais átomos de fósforo. Então, 4. Variação total, 3 vezes 4, 12. Essa é a variação global do NOx do fósforo. Já para o cloro, nós vamos fazer o seguinte. Ele saiu do NOx 0 para o NOx menos 1, variação 1, vezes a quantidade de átomos de cloro que aparece no problema.
Então, eu tenho 2 átomos de cloro do reagente e 3 átomos de cloro do produto, escolhendo o lado maior, o lado do produto 3, 1 vezes 3, 3. Sempre que acontecer dos deltas calculados poderem ser simplificados, a gente vai simplificar. Afinal de contas, o balanceamento geralmente é feito com os menores números inteiros possíveis. Nesse caso, 12 e 3 podem ser simplificados por 3. E aí eu teria que o delta do fósforo é 4 e o delta do cloro é 1. O próximo passo desse método é inverter os deltas calculados. Como assim? O delta do elemento que sofre oxidação será coeficiente daquele que sofre redução e o delta do elemento que sofre redução será coeficiente daquele que sofre oxidação. Vamos ver isso no próximo slide. Então vejamos aqui nesse exemplo que nós paramos no slide anterior, calculando já simplificadamente o delta do fósforo 4 e o delta do cloro 1. Então, chegou a hora da gente inverter os deltas. Olha como é que é fácil. O delta do fósforo 4 deve ir para frente do cloro. Mas qual cloro, professor? O cloro do lado dos reagentes ou o cloro do lado dos produtos? A gente vai colocar na frente daquele que aparece em maior quantidade. Como do lado dos reagentes tem 2 cloros e do lado do produto tem 3, esse 4 deve ir para o cloro que está nos produtos. Aí, 4 vezes 3, 12 átomos de cloro. E o delta do cloro, que é 1, deve ir para frente do fósforo. Qual fósforo? O do lado dos reagentes, que tem 4, ou do lado dos produtos, que tem 1? Sempre do lado que tem maior quantidade. Então, o delta 1 do cloro vai para frente do fósforo, que tem maior quantidade, vai para frente do P4. Chegamos, então, no quarto e último passo, que é muito simples. Uma vez que os deltas nos dão os palpites iniciais dos coeficientes de quem sofre redução e oxidação, o balanceamento agora consegue ser terminado pelo método das tentativas, ou seja, apenas conferindo a quantidade de átomos de reagente e produtos e ajustando aqueles que não sejam iguais. Vejamos no próximo slide. Então, nós paramos o balanceamento aqui. Peguei o delta do fósforo, botei na frente do cloro, peguei o delta do cloro, botei na frente do fósforo. Veja que ainda tem um elemento aqui que não tem o seu coeficiente, o cloro. Mas aí a gente termina por tentativas. Ó. Já que está faltando o coeficiente do cloro do lado dos reagentes, basta observar a quantidade de cloros que tem no lado dos produtos. Ó, eu tenho 4 vezes 3, 12 átomos de cloro do lado dos produtos. Eu tenho que ter 12 átomos de cloro do lado dos reagentes. Para isso, o coeficiente do Cl2 deve ser 6. E aí nós temos uma equação devidamente balanceada. Veja que todos os átomos que aparecem do lado dos reagentes aparecem em igual quantidade do lado dos produtos. Nós temos 4 fósforos do lado dos reagentes, 4 fósforos do lado dos produtos. Nós temos 12 cloros do lado dos reagentes, 12 cloros do lado dos produtos. Para a gente entender isso, nós vamos treinar com mais algumas reações. Agora, reações um pouquinho mais complicadas. Porém, o método sempre será executado seguindo a mesma regrinha, seguindo os 4 passos principais. Então, nós temos aqui uma equação, essa equação não está balanceada, e para balancear a equação, o primeiro passo, descobrir os NOx de cada elemento. Aí a gente aproveita para lembrar daquela aulinha lá, que a gente viu, a primeira aula de eletroquímica, todas aquelas regras que permitiam calcular o NOx. Como é que começava, gente? Se tem substância simples, o NOx é 0. E aí, olhando para essa equação, eu percebo que tem uma substância simples, o P inicial, então NOx 0. Depois a gente tinha alguns outros elementos cujo NOx era constante ou quase que constante. Por exemplo, o hidrogênio, em seus compostos, geralmente tem NOx mais 1. Então, onde tiver hidrogênio, eu vou colocar o NOx mais 1. Então, tem mais 1 aqui no hidrogênio, mais 1 no hidrogênio na água, mais 1 no hidrogênio do ácido fosfórico. Outro elemento que também tinha um NOx conhecido, quase que constante, era o oxigênio. O oxigênio, geralmente, em seus compostos, menos 2. Então, vamos colocar menos 2, onde tiver aqui os oxigênios. Oxigênio do ácido nítrico, menos 2, oxigênio da água, menos 2, oxigênio do ácido fosfórico, menos 2, e o oxigênio do NO, também menos 2. Para descobrir os outros elementos, nós vamos usar a regrinha da soma. Lembram dela? Muito simples. Ó. Em uma substância, a soma de todos os NOx deve ser igual a 0. Presta atenção. Ó. Aqui no HNO3 eu tenho um hidrogênio, cujo NOx é mais 1, 3 oxigênios, cujo NOx é menos 6. Então, se eu fosse fazer a regrinha da soma,
nós teremos o seguinte, mais 1 do hidrogênio, mais X do nitrogênio, que é desconhecido, menos 6 do oxigênio, isso aqui igual a zero. Então, resolvendo essa expressão aqui para X, eu descubro que X, que é o NOx do nitrogênio, é mais 5. Vamos ver outro exemplo da aplicação dessa regra da soma. O ácido fosfórico, ó, eu tenho 3 hidrogênios cujo NOx é menos 1, então mais 3. O fósforo cujo NOx é desconhecido, X. O oxigênio, 4 oxigênios com NOx menos 2 dá menos 8. Essa soma dá zero. Calculando aqui o valor de X, X é mais 5 também. E finalmente no NO, esse aqui dá para a gente fazer de cabeça, a gente vai se acostumando com o passar do tempo. O oxigênio é menos 2, só tem um oxigênio. Para a soma dar zero, então o nitrogênio teria que ser mais 2. Uma vez identificado os NOx de todo mundo, aí nós vamos para o segundo passo. E o segundo passo consiste em descobrir quem sofreu mudança de NOx. O que é que nós podemos perceber aqui? Que o fósforo, que começa com 0 e termina com mais 5, sofreu mudança de NOx. De 0 para mais 5, ele sofreu uma oxidação. E que o nitrogênio, que saiu de mais 5 para mais 2, também sofreu mudança de NOx. De 5 para mais 2, ele sofreu uma redução. Identificado quem sofreu oxidação e quem sofreu redução, agora a gente vai calcular os deltas. Vamos lá, vamos lembrar da regrinha. O delta é calculado pela variação de NOx, então no caso do fósforo, de 0 para mais 5, 5, multiplicado pelo número de átomos de fósforo. Nesse caso, gente, tanto faz o reagente ou o produto, porque nos dois lados eu só tenho um único átomo de fósforo. Então, 5 vezes 1, 5. O delta do nitrogênio é calculado pela variação de NOx, de mais 5 para mais 2, 3, vezes a quantidade de átomos de nitrogênio. Observe que também, nesse caso, tanto faz o lado dos reagentes, que só tem um nitrogênio, ou o lado dos produtos também só tem um nitrogênio. 3 vezes 1, 3. Uma vez calculados os deltas, agora chegou aquele momento da gente inverter. O 5, que é o delta do fósforo, vai para a frente do nitrogênio. Você deve estar se perguntando, do nitrogênio do lado dos reagentes ou do nitrogênio do lado dos produtos? Resposta, sempre daquele lado que tiver maior quantidade. Como a quantidade de nitrogênio é a mesma dos dois lados, então eu posso colocar o 5 do lado do reagente e também posso colocar o 5 do lado do produto. E agora o delta do nitrogênio, que é 3, vai para a frente do fósforo. Mas qual fósforo? O fósforo do lado do reagente ou o fósforo do lado do produto? Como a quantidade de fósforo no reagente do produto é a mesma, tanto faz. Eu posso colocar o 3 do lado do reagente e também posso colocar o 3 do lado do produto. Então, nós pegamos os deltas e invertemos, né? Delta do fósforo na frente do nitrogênio, delta do nitrogênio na frente do fósforo. Esses são os palpites iniciais. Observe que só ficou faltando o coeficiente da água. E aí, professor, como é que eu vou calcular o coeficiente da água? Para calcular o coeficiente da água, ou você conta a quantidade de hidrogênios, ou você conta a quantidade de oxigênios, tanto faz. Por exemplo, se eu contar a quantidade de hidrogênios, eu percebo que do lado dos produtos eu tenho 9 hidrogênios, enquanto que do lado dos reagentes eu tenho já 5 hidrogênios. Para igualar a 9, faltam 4. Se faltam 4, o coeficiente da água é 2. 2 vezes 2, 4, mais 5 do HNO3, total 9. Para a gente conferir se o balanceamento foi feito de maneira correta, a gente pode contar os átomos de oxigênio. Quantidade de átomos de oxigênio no início. Vou até apagar aqui para ficar mais fácil da gente enxergar. Eu tenho 5 vezes 3, 15, mais 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho 15 mais 2, 17 oxigênios do lado dos reagentes. Eu também devo ter 17 oxigênios do lado dos produtos. Vamos ver se isso é verdade. 3 vezes 4, 12, mais 5 vezes 1, 5. 12 mais 5, 17. Equação balanceada. Vamos ver aqui mais um exemplo de equação para balancear por oxirredução. E dessa vez, gente, essa equação é especial. Essa equação é a equação que nós chamamos de equação iônica. Por que iônica? Porque a gente tem espécies na forma de íons. Íons de carga positiva, cátions, ou íons de cargas negativas, ânion. E isso vai mudar um pouquinho, tanto o cálculo do NOx, como também o jeito da gente balancear.
Primeiro passo, aplicar as regrinhas para descobrir o NOx de todo mundo. Qual é a primeira pergunta que a gente faz? Se tem alguma substância simples. Aí o aluno tem, tem várias, professor. Não, não tem várias substâncias simples. Aqui a gente só tem uma única substância simples, que é o I2, que o NOx é zero. Aí você deve estar se perguntando, professor, mas o I-, o H+, o Mn2+, não são substâncias simples? Não, eles não são substâncias simples. Eles são íons simples. A diferença de substância para íon é que numa substância a carga total é zero. Pode ser simples, pode ser composta. E no íon ele tem carga diferente de zero. Pode ser positiva, se for um cátion, pode ser negativa, se for um ânion. E aí, identificados os íons simples, a gente também tinha uma regrinha lá na primeira aula. Para um íon simples, o NOx é a carga do íon dividido pela quantidade de átomos do íon. Por exemplo, no I-, eu tenho carga -1 e só tenho um átomo. Então, -1 dividido por 1, -1. Esse é o NOx do I-. O H+, tem carga +1 e só tem um átomo. +1 dividido por 1, +1 é o NOx do hidrogênio. E o Mn2+, carga +2, só tem um átomo, +2 dividido por 1, +2. Encontrados os NOx dos íons, agora vamos ver o íon composto, que ficou faltando aqui. Mas antes de aplicar a regra do íon composto, observe que tem alguns elementos que a gente conhece o NOx. Por exemplo, o hidrogênio, quando forma substâncias compostas, tem NOx +1, então hidrogênio +1. E o oxigênio também, em suas substâncias, tem NOx -2. Então, o oxigênio tem NOx -2 na água e também tem NOx -2 no íon permanganato. Agora só ficou faltando descobrir o NOx do manganês, nesse primeiro íon, MnO4-. Perceba que a gente vai usar a regra da soma, mas agora é a soma do íon. Quem tiver dúvida nas regrinhas de NOx, assiste lá de novo a primeira aula. Tem que memorizar aquelas regrinhas. É claro que fazendo esses balanceamentos a gente vai estar sempre usando as regrinhas, a gente vai vendo quais são as mais importantes e a gente acaba memorizando assim. Mas num íon, a soma de todos os NOx tem que ser igual à carga do íon. Então, presta atenção, o manganês, que é desconhecido, é X. Os 4 oxigênios vezes -2 dá -8. E essa soma tem que ser igual à carga do íon, que é -1. Resolvendo aqui para X, X é +7. Então, +7 é o NOx do manganês. Agora vamos identificar quem sofreu mudança de NOx. Vamos apagar isso aqui. Quem sofreu mudança de NOx? Eu estou vendo que o manganês, que começa com +7, termina com +2. Então, o manganês sofreu mudança de NOx, é uma redução. E também estou percebendo que o iodo, que começa com -1, terminou com 0. De -1 para 0, teve mudança de NOx, aumentou o inox, o iodo sofreu oxidação. Próximo passo, calcular o delta. Como é que é feito o delta? Vamos lembrar aqui, ó. Delta do manganês é a variação de NOx de 7 para 2, 5, vezes a quantidade de átomos de manganês. Observe que tanto faz o reagente como o produto, a quantidade de átomos de manganês é a mesma, 1. Então, 5 vezes 1, 5. Cuidado agora no delta do iodo, ó. Ele sai de -1 para 0, variação 1. E quantos átomos de iodo aparecem na reação? Do lado do reagente tem um átomo, do lado do produto tem 2. Como a dica da gente é sempre pegar o lado que tem maior quantidade, vamos pegar o lado do I2, 2 átomos de iodo. Então, variação 1, de -1 para 0, vezes 2, que é a quantidade de átomos de iodo do produto. Delta total, 2. Agora nós vamos inverter esses deltas. Lembrando que tem um macetezinho na hora de inverter. Preste atenção. O delta do manganês, 5, vai para frente de iodo. Aí você deve estar perguntando, o iodo dos reagentes ou o iodo dos produtos? Sempre no lado de maior quantidade. Então, o 5 vai para frente do I2. Observe que se o 5 vai para frente do I2, eu descubro que tem 10 iodos do lado do produto. Se tem 10 iodos do lado do produto, deve ter 10 iodos do lado do reagente. Então, já pode escrever aqui na frente do I2, do I-, o número 10. Vamos agora ao delta do iodo, que é 2. Tem que ir para frente do manganês. O manganês do reagente ou o manganês do produto? Tanto faz, porque a quantidade de manganês que aparece dos dois lados é exatamente igual. Então, vou colocar o 2 na frente do reagente e vou colocar também o 2 na frente do produto. O balanceamento acabou? Não. Mas agora ficou faltando balancear
duas substâncias, o íon H+, e o H2O. Veja, para fazer o balanceamento dessas duas substâncias, observe que eu tenho H+ e água. Se você observar bem, os dois têm hidrogênio, mas só um deles tem oxigênio. Isso é uma dica, gente. Você vai continuar o balanceamento, agora usando as regras de tentativa, escolhendo para o balanceamento esse elemento que só apareça em uma das substâncias. Ou seja, eu não vou balancear agora o H+, eu vou balancear agora o oxigênio. O oxigênio só tem na água aqui no produto, ó. Mas do lado dos reagentes, eu estou vendo que tem 2 vezes 4, 8 oxigênios. Então, também tem que ter 8 oxigênios do lado dos produtos. Bota lá um 8zinho na frente do H2O. E agora que a água foi balanceada, chegou a hora de contar o hidrogênio. Veja que só está faltando o coeficiente do H+. Então, como H+ está do lado dos reagentes, eu vou contar os hidrogênios do lado do produto. O total de hidrogênios do lado dos produtos, 8 vezes 2, 16. Então, tem que ter 16 hidrogênios do lado dos reagentes. Equação balanceada. Mas tem um detalhe, ó. Nas equações iônicas, não é suficiente balancear a quantidade de átomos. Há que também verificar o balanço que nós chamamos balanço de cargas. Como assim? Além da quantidade de átomos dos reagentes ser igual à quantidade de átomos do produto, o que pode ser facilmente verificado, eu tenho 2 manganês do lado do reagente, 2 manganês do lado do produto, eu tenho 8 oxigênios do lado dos reagentes, eu tenho 8 oxigênios do lado dos produtos, eu tenho 10 iodos do lado do reagente, eu tenho 5 vezes 2, 10 iodos do lado do produto, eu tenho 16 hidrogênios do lado dos reagentes, eu também tenho 16 hidrogênios do lado dos produtos. Mas eu também tenho que verificar se existe uma conservação das cargas. Professor, como é que a gente faz isso? Muito simples, ó. Do lado dos reagentes, nós temos o íon permanganato, que tem carga -1 e aparece 2 vezes. Então, 2 vezes -1. Mais o íon iodeto, que tem carga -1 e aparece 10 vezes. 10 vezes -1. Mais o íon H+, que tem carga +1 e aparece 16 vezes. 16 vezes mais 1. Isso aqui, gente, dá um total de carga do lado dos reagentes, ó. -2 com -10 dá -12. -12 com 16, mais 4. Essa é a carga total do lado dos reagentes. Tal carga também deve ser verificada do lado dos produtos. Vamos conferir. Do lado dos produtos, eu tenho o íon permanganato que tem, o íon manganês que tem carga -2, mais 2, e aparece 2 vezes. 2 vezes mais 2. A molécula de iodo, veja, ela não tem carga, ó. Se não tem carga, 5 vezes 0. Mais a molécula da água, que também não tem carga. Cuidado, mais 1 e mais 2 são os NOx do hidrogênio e do oxigênio, mas a soma deles é 0. A molécula de água não tem carga. Então, 8 vezes 0. E fazendo aqui a carga dos produtos, eu também acho mais 4, coincide com a carga dos reagentes, indica que essa nossa equação iônica está balanceada. Chegamos aqui a mais um exemplo de balanceamento por oxirredução e esse assusta pelo tamanho, que faz o aluno pensar, nunca vou conseguir balancear essa reação. Mas é simples, basta seguir aqueles 4 passos que nós passamos aqui. Primeiro passo, identificar quem sofreu mudança de NOx. Para isso, temos que determinar a NOx de cada elemento envolvido nesta reação. E como é que é feito isso? Usando aquelas regrinhas lá da primeira aula. Se tem alguma substância simples aqui, o NOx é 0. Eu não consigo ver substância simples, então pulo esta regrinha. Próximo passo, próxima regra. Tem hidrogênio? Porque o hidrogênio geralmente tem NOx mais 1. Tem oxigênio? Porque o oxigênio geralmente tem NOx menos 2. Então, coloquei mais 1 em todos os hidrogênios, menos 2 em todos os oxigênios. Mas alguns outros elementos têm NOx constante, como a família 1A, que é mais 1, família 2A, que é mais 2, prata, zinco, alumínio, mais 1, mais 2 e mais 3, respectivamente. E aí eu consigo encontrar aqui o potássio da família 1A, que é mais 1, o sódio da família 1A, que é mais 1. Esses mesmos 2 elementos aparecem de novo também do lado dos produtos. E agora, para descobrir o NOx dos elementos que estão faltando,
a gente vai aplicar a regrinha da soma. Como é que é feito isso? Na primeira substância, ó, potássio mais 1 aparece 2 vezes, mais 2. O cromo desconhecido aparece 2 vezes, 2x. 7 oxigênios, que vale menos 2, menos 14. Isso é igual a zero. Então, fazendo essa continha aqui, 2x, 2 menos 14 dá menos 12, passa para o outro lado dá 12. X é igual a mais 6. Esse é o valor do NOx do cromo. Próxima substância, Na2CO2O4. Sódio, NOx mais 1, 2 sódios mais 2. Carbono, NOx desconhecido X, aparece 2 vezes, 2x. Oxigênio, menos 2, aparece 4 vezes, menos 8. Essa soma tem que dar 0. 2x é 2 menos 8, dá menos 6, passa para o outro lado 6. X é igual a mais 3. Calculando o NOx do enxofre no H2SO4, 2 hidrogênios, mais 2. O enxofre desconhecido, X. 4 oxigênios, menos 8. Total igual a 0. X é igual a mais 6. NOx do enxofre no H2SO4. De novo, o NOx do enxofre. Agora no K2SO4. Ó. 2 potássios, mais 2. Enxofre desconhecido, X. 4 oxigênios, menos 8. Total igual a 0. Fazendo o cálculo do X, X mais 6. Próxima substância, Cr2SO4,3. Essa parece que a regra da soma não se aplica, porque nós temos 2 elementos com valores desconhecidos. Eu teria 2 incógnitas na minha equação, não conseguiria determinar os seus valores. Vamos deixar essa para a próxima. Vamos ver aqui o próximo. Na2SO4, 2 sódios, mais 2. O enxofre desconhecido, X. 4 oxigênios, menos 8, total igual a 0, calculando o valor de X, mais 6. Agora, preste atenção em uma coisa muito interessante. O H2SO4, o K2SO4, o Na2SO4, todos tiveram enxofre com o mesmo valor, mais 6. Isso é uma coincidência? Não. Isso não é coincidência. Gente. Isso se deve ao fato de um grupo de átomos, o SO4, que é conhecido como sulfato, é um ânion derivado do ácido sulfúrico, aparecer repetido. E toda vez que um grupo de átomos aparecer repetido durante uma equação, o NOx permanece constante. Então, usando esse raciocínio, eu sei que o sulfato dessa substância aqui, o enxofre, também deve valer mais 6. E conseguindo esse valor do enxofre mais 6, eu posso calcular o cromo, que é desconhecido, 2 vezes X, mais, cuidado, ó, são 3 enxofres, cujo valor é mais 6, que dá mais 18, e são 12 oxigênios, cujo valor é menos 2, dá menos 24. Essa soma é 0. Calculando aqui o valor de x, 2x, 18 menos 24 menos 6, passa para o outro lado é 6. X é igual a mais 3. Então, calculei o NOx do cromo na substância que estava faltando. E por último, aqui no CO2, não podemos esquecer dele, esse dá para fazer de cabeça. 2 oxigênios com carga menos 2 dá menos 4. Para a soma dar 0, o carbono é mais 4. E finalizamos essa primeira etapa reconhecendo os elementos que sofrem variação de NOx. O cromo, que começa com mais 6 e termina com mais 3, sofreu redução do NOx. E o carbono, que começa com mais 3 e termina com mais 4, sofreu aumento do NOx ou oxidação. Agora, o segundo passo é calcular o delta. Calcular o delta é bem simples. Ó, vejamos. O delta do cromo tem que pegar a variação do cromo de mais 6 para mais 3, a variação é 3, e multiplicar pela quantidade de átomos de cromo que aparece. Lembre-se da dica, sempre pegue o lado que tem mais. Aqui eu tenho 2 cromos do lado do reagente, aqui eu tenho 2 cromos do lado do produto. Tanto faz reagente ou produto, o cromo aparece 2 vezes, delta total é 6. Calcular agora o delta do carbono, presta atenção, o carbono sai de mais 3 para mais 4. Tem variação somente de uma unidade. E qual é o lado que tem mais átomos de carbono? O lado dos reagentes, que tem 2 carbonos. Então, delta, 1 vezes 2, 2. Veja que esses valores de deltas eles podem ser simplificados por 2. Então, simplificando por 2, o balanceamento normalmente utiliza os menores números inteiros. Eu tenho o delta do cromo igual a 3, delta do carbono igual a 1. Calculados os deltas, vamos ao próximo passo, que é inverter os deltas. E aqui, gente, mais uma vez, cuidado. Ó. O delta do cromo, que é 3, tem que ir para a frente do carbono. Mas eu tenho 2 carbonos, do lado do reagente e do lado do produto. Qual é o lado que eu devo colocar? O lado que tem maior quantidade.
No nosso caso, o lado dos reagentes, que tem 2 carbonos, então eu boto 3 como seu coeficiente. E aí, como o total de carbonos do lado dos reagentes dá 6, do lado dos produtos, eu também tenho que ter 6 carbonos. Então, eu coloco 6 como coeficiente. Vamos fazer a mesma coisa agora com o delta do carbono. O delta do carbono vai para frente do cromo. De qual lado? Ó, perceba que tanto do lado do reagente como do lado do produto, eu tenho 2 cromos. Então, eu posso colocar tanto do lado do reagente quanto do lado do produto. Agora que a gente já colocou os deltas, a gente vai continuar o balanceamento por tentativas. E aqui tem um macetezinho para a gente. Ó. As substâncias que estão faltando o coeficiente. Está faltando o coeficiente do ácido sulfúrico, H2SO4. Está faltando o coeficiente do K2SO4. Está faltando o coeficiente do Na2SO4. E está faltando o coeficiente da água. A ideia agora é o seguinte. Você vai procurar um elemento que só apareça em uma dessas 4 substâncias que estão faltando. Como assim, professor? Vamos lá. Hidrogênio. Hidrogênio aparece em 2 substâncias. Então, hidrogênio não vai ser o nosso escolhido. Enxofre. Enxofre aparece em 3 dessas substâncias. Também não vai ser escolhido. Oxigênio aparece em 4 dessas substâncias. Também não deve ser escolhido. Porém, o potássio só aparece em uma dessas substâncias. O sódio também só aparece em uma dessas substâncias. Então, potássio e sódio vão ser escolhidos para continuar o balanceamento por tentativas. Aqui eu vou escolher primeiro o potássio. A ordem pouco importa. Ó, o potássio aparece do lado dos reagentes 2 vezes e do lado dos produtos também tem que aparecer 2 vezes. Logo, o coeficiente aqui deve ser o coeficiente 1. A mesma coisa com o sódio. Ó. O sódio aparece do lado dos reagentes 6 vezes, né? 3 vezes 2, 6 vezes. Do lado do produto, ele também tem que aparecer 6 vezes. Então, o coeficiente aqui deve ser um coeficiente 3. 3 vezes 2, 6 vezes. Veja que eu já achei os coeficientes do K2SO4 e do Na2SO4. Está faltando o coeficiente do H2SO4 e da água. Como é que eu vou descobrir quem é que eu vou balancear primeiro? Simples, ó. Qual é o elemento que só aparece em uma dessas 2 substâncias que estão faltando? O enxofre, já que tem hidrogênio nos 2, oxigênio nos 2, só o enxofre aqui nos interessa. Então, eu vou contar o enxofre para poder balancear o ácido sulfúrico. Como o ácido sulfúrico está do lado dos reagentes, eu tenho que contar o total de enxofre do lado do produto. E aí, muito cuidado. Ó. Eu tenho do lado do produto a seguinte quantidade de enxofre. Vejam só. Eu tenho um enxofre no K2SO4. Um enxofre no K2SO4. Eu tenho 1 vezes 3 vezes 1. Eu tenho 3 enxofres na segunda substância, o Cr2SO4, e eu tenho 3 enxofres nessa terceira substância. Então, o total de enxofre vai ser 1 enxofre no K2SO4, mais 3 enxofres no sulfato de cromo, mais 3 enxofres no sulfato de sódio. Total de enxofre, 7. Então, o coeficiente do enxofre do lado dos reagentes, para que a equação fique balanceada, 7. E aí, uma vez que eu balanceei os enxofres, só está faltando agora para balancear a água, ou contar os hidrogênios, ou contar os oxigênios. Veja que contar os hidrogênios é muito mais simples. E como a água está do lado dos produtos, eu vou contar os hidrogênios do lado dos reagentes. Como, professor? Vamos lá. A única substância que tem hidrogênio do lado do reagente é essa aqui, que tem 7 vezes 2, 14 hidrogênios. E a única substância que tem hidrogênio do lado do produto é essa aqui. Também tem que ter 14 hidrogênios, logo o coeficiente 7. Se você quiser ter certeza que a equação está balanceada, bastava agora a gente contar a quantidade de oxigênios. Dá um pouquinho de trabalho, mas é fácil. Ó. Do lado dos reagentes, presta atenção. Eu tenho 7 oxigênios, vamos botar aqui essa pontinha, 7, mais eu tenho 3 vezes 4, 12 oxigênios, mais eu tenho 7 vezes 4, 28 oxigênios. Total de oxigênio do lado dos reagentes, 47 oxigênios. Do lado dos produtos, eu devo ter a mesma quantidade. Vamos lá com calma. Ó. 1 vezes 4, 4, mais 1 vezes 3 vezes 4, 12, mais 3 vezes 4, 12, mais 7 da água, mais 12 do CO2.
Então, total aqui de oxigênios, 12 mais 12 mais 12, 36, mais 4, 40, mais 7, 47, o que quer dizer que a nossa equação está balanceada. Nós vamos ver agora alguns casos especiais de balanceamento por oxirredução, que apesar de obedecerem aquelas regras gerais que nós vimos anteriormente, eles vão precisar de apenas alguns ajustes. E o primeiro caso especial que a gente colocou foi quando parte de átomos e elementos sofreu uma variação de NOx e outra parte não sofre. A gente vai ver isso aqui bem claro no exemplo. E a dica que a gente vai dar para solucionar esse problema é trabalhar apenas com os átomos que efetivamente sofreram a variação de NOx. Vamos ver aqui no exemplo agora. Então, nós temos aqui uma equação de oxirredução aparentemente normal. Primeiro passo, identificar o NOx dos elementos envolvidos nessa equação. Lembrando daquelas regrinhas que a gente viu na primeira aula, tem alguma substância simples? Tem, o cloro, então NOx zero. Tem algum elemento cujo NOx é constante ou quase sempre constante? Nós temos o hidrogênio, cujo NOx é geralmente mais 1, e nós temos o oxigênio, cujo NOx geralmente é menos 2. Nós temos também um outro elemento que tem NOx constante, o potássio, família 1A, NOx conhecido, mais 1. E para calcular os demais elementos, a gente aqui tem aquelas regrinhas da soma. Veja, no permanganato, que é essa primeira substância, permanganato de potássio, eu tenho o potássio, que é mais 1, o manganês, que é desconhecido X, os 4 átomos de oxigênio, que dá menos 8, isso aqui é igual a 0, X é igual a mais 7. Nessa segunda substância, o HCl, bem mais simples, porque o hidrogênio é mais 1, para a soma dá 0, o cloro tem que ser menos 1. A mesma coisa no KCl, o potássio é mais 1, para a soma dá 0, o cloro é menos 1. Essa substância aqui pode deixar a gente um pouco confuso, cloreto de manganês, mas aí a gente vai lembrar de uma regrinha que também está lá na primeira aula. Os halogênios, elementos da família 7A, flúor, cloro, bromio, iodo, quando fazem parte de um composto binário, onde eles sejam os mais eletronegativos, eles têm NOx menos 1. Logo, o manganês, para a soma dá 0, se eu tenho X do manganês menos 2 do cloro, então o manganês tem que ser mais 2. Bom, identificado o NOx de todo mundo, agora eu posso ver quem sofre variação. O manganês, que saiu de 7 para 2, sofreu redução. E o cloro, que sofreu mudança de NOx, mas cuidado, gente, ó, o cloro começa com menos 1 e termina com menos 1 e 0. Começa com menos 1, termina como menos 1 e 0. Claro que de menos 1 para menos 1 não há mudança nenhuma. A mudança efetiva de NOx é quando o cloro sai do menos 1 para o 0. É isso que tem que chamar a atenção da gente, ó. O cloro, nem todos os seus átomos sofreram mudança de NOx. Onde é que estão os átomos de cloro que efetivamente sofreram a mudança de NOx? Estão no Cl2. E é com essa substância que nós vamos trabalhar para fazer o balanceamento. Como assim? Vamos lá. Terceiro passo, ou melhor, segundo passo, depois de identificado quem sofreu variação, calcular os deltas. O delta do manganês, sem problema, saiu de 7 para 2, variação 5. Quantos átomos de manganês? Tanto do lado do reagente como do lado do produto, a quantidade é a mesma, 1. Então, total, 5 vezes 1, 5. Agora, no delta do cloro, muita atenção. Primeiro, a variação é do menos 1 para o 0. Então, a variação é de 1 unidade. E o total de átomos de cloro que sofreu variação tem que ser a do Cl2, porque é aqui onde estão efetivamente o cloro que sofreu mudança de NOx. Os átomos de cloro que sofreram mudança de NOx estão no Cl2. E quantos átomos são? 2. 1 vezes 2, 2. Agora vamos ao terceiro passo. Uma vez calculados os deltas, aqui não tem como fazer simplificação, a gente vai inverter os deltas. O delta do cloro vai para frente do manganês, o delta do manganês vai para frente do cloro. Então, vou começar aqui com o delta do cloro, 2, vai para frente do manganês. Qual manganês? Do lado do reagente ou do lado do produto? Tanto faz. Tem 2 manganês do lado do reagente, agora tem 2 manganês do lado do produto. Muito cuidado agora. O delta do manganês, que é 5, tem que ir para frente do cloro. Mas qual cloro? Aquele cloro que efetivamente sofreu variação. E nós sabemos que esse cloro que efetivamente sofreu variação está aqui no Cl2, então põe o 5 lá na frente dele.
Agora que a gente já colocou os coeficientes no local, a gente vai fazer o balanceamento das demais substâncias. Presta atenção naquele macetezinho de novo, ó. Que substâncias estão faltando balanceamento? HCl, KCl, H2O. Qual é o elemento que só aparece em uma dessas substâncias? Aí vocês vão dizer, tem vários. Só não pode contar o cloro, que aparece em duas. Mas, ó, o potássio aparece em uma, o oxigênio aparece em uma e hidrogênio também aparece em duas. Ó. Então, ou eu vou contar o potássio ou eu vou contar o oxigênio. Certo? Então, se a gente for contar aqui o potássio tem 2 vezes do lado dos reagentes, logo deve ter 2 vezes do lado do produto. Bota um 2 na frente do KCl. Já foi o balanceamento do potássio. Ó. Agora eu tenho HCl e H2O. Eu vou decidir quem é que eu conto primeiro. Ou eu conto o cloro, ou eu conto o oxigênio. Só não vale contar o hidrogênio. Se for contar o cloro, para balancear o HCl, muito cuidado. Ó. O HCl está do lado do reagente. Então eu tenho que contar o cloro do lado do produto. O cloro do lado do produto, eu tenho 2 cloros, mais 2 vezes 2, 4 cloros, mais 5 vezes 2, 10 cloros. Então, totalizando 10 mais 4, 14, mais 2, 16. São 16 cloros. Do lado dos reagentes, também tem que ter 16 cloros. E, finalmente, para balancear a água, ou eu conto o hidrogênio, ou eu conto o oxigênio. Se for contar o hidrogênio, são 16 hidrogênios do lado dos reagentes, 8 vezes 2, 16 hidrogênios do lado do produto. O oxigênio pode ficar só para conferir. São 8 oxigênios do lado dos reagentes, são 8 oxigênios também do lado do produto. Equação balanceada. Um outro caso especial é o caso do autorredox. O que é isso? Autorredox, gente, é quando um mesmo elemento sofre oxidação e redução. Essa reação também é chamada de reação de desproporcionamento. E aí qual é a dica? A dica é identificar e trabalhar separadamente a oxidação e a redução. É bem parecido com o exemplo anterior. Então está lá uma equação de oxirredução que não está balanceada, para a gente fazer o balanceamento. Seguindo aquelas regrinhas, primeiro passo, identificar os NOx dos elementos e identificar quem sofreu mudança de NOx. Então, eu tenho o cloro, substância simples, NOx zero. Eu tenho hidrogênio, que também tem NOx quase que constante, o hidrogênio normalmente é mais 1, e eu tenho o oxigênio, que o NOx também é quase constante, o oxigênio vale menos 2. Eu tenho também o sódio da família 1A, que o NOx vale mais 1. E para descobrir o NOx do cloro, aqui nessa substância NaCl, para a soma da zero, o cloro tem que ser menos 1. E aqui nessa substância, para a soma da zero, vamos fazer aqui nossa conta, ó, mais 1 do sódio, mais x do cloro, menos 6 do oxigênio, soma igual a zero, x é igual a mais 5. Bom, calculado o NOx de todo mundo, identificar quem sofre variação. Olha, o cloro ele começa com 0 e termina com menos 1 no NaCl, então sofreu redução de NOx, mas o mesmo cloro começa com 0 e termina com mais 5 no NaClO3. Então veja que o cloro sofreu oxidação e o cloro sofreu redução. Então eu vou ter 2 deltas para o cloro. Um para o cloro que sofreu oxidação, outro para o cloro que sofreu redução. E como é que é feito isso? Vamos com calma. Ó. Se eu quiser calcular o delta do cloro que sofreu oxidação, eu tenho que ver onde é que estão os átomos de cloro que sofreram oxidação. Ele começa com 0, termina com mais 5, então aqui é que estão os átomos de cloro que sofreram oxidação. Observe que só tem um átomo de cloro que sofreu oxidação. Então, nossa conta vai ser a variação de 0 para mais 5 é 5, multiplicado pela quantidade de átomos de cloro que sofreu variação, um único átomo. Então, 5 vezes 1, 5. Já o cloro que sofreu redução, gente, é o que saiu de 0 para menos 1. Então, é o cloro que está no NaCl. E aí, de 0 para menos 1, a variação é 1 e só tem um átomo de cloro no NaCl. Então, 1 vezes 1, 1. Uma vez calculados os deltas, a gente vai agora invertê-los. Todo cuidado agora é pouco. Ó. O delta do cloro que sofreu oxidação, que é este, vai para a frente do cloro que sofreu redução, que está no NaCl. Então, nós vamos colocar lá na frente do NaCl o delta 5.
Já o delta do cloro que sofreu redução, que é esse aqui, vai para frente do cloro que sofreu oxidação, que é o do NaClO3. Então, sim, lá na frente do NaClO3. Uma vez balanceados esses átomos aqui, a gente agora vai concluir o balanceamento por tentativas. Eu posso, por exemplo, balancear o cloro. Veja aqui do lado dos produtos, eu tenho 5 cloros no NaCl, mais um cloro no NaClO3, totalizando 6 átomos de cloro. Então, 3 na frente do Cl2. Eu também posso balancear o NaOH. Eu tenho 5 átomos de sódio no final aqui no NaCl, mais um átomo de sódio do NaClO3, 5 mais 1, 6 átomos de sódio, então 6 átomos de sódio no início. E para finalizar, para balancear a água, eu posso contar os hidrogênios. Eu tenho 6 átomos de hidrogênio no início, eu tenho que ter 6 átomos de hidrogênio no final, 3H2O. Se alguém quiser conferir, eu poderia contar os átomos de oxigênio. Eu tenho 6 átomos de oxigênio no início e tenho 3 mais 3, 6 átomos de oxigênio no final. Equação devidamente balanceada. Um outro caso especial é quando aparece a água oxigenada. Por que a água oxigenada é um caso especial? Por alguns motivos. Veja, primeiro que a água oxigenada ela já tem um NOx diferente. O NOx do oxigênio na água oxigenada, que é um peróxido, é -1. Segundo, porque a água oxigenada, quando aparecer numa reação, ela pode estar se transformando em água ou em gás oxigênio. E aí, gente, se ela se transforma em água ou em gás oxigênio, são 2 processos diferentes. Vejam aqui, a água oxigenada tem NOx -1 no oxigênio. Se ela gerar água, o NOx do oxigênio da água é -2. Então, a água oxigenada teria sofrido um processo de redução. E aí, outro elemento da equação é que deveria sofrer a oxidação. Já se a água oxigenada estivesse se transformando em oxigênio é substância simples, tem NOx zero, de -1 para 0, a água oxigenada sofreria oxidação. Mas aí um outro elemento é que sofreria redução. Então, a ideia para a gente descobrir se a água oxigenada sofre oxidação ou sofre redução é identificar outro elemento que sofra mudança de NOx. Se esse outro elemento estiver sofrendo oxidação, a água oxigenada sofre redução. Se esse outro elemento estiver sofrendo redução, a água oxigenada sofre oxidação. Nós podemos ver isso muito bem no próximo slide. Essa é a equação que tem água oxigenada, mas a gente vai começar o balanceamento seguindo aqueles 4 passos fundamentais. Primeiro passo, identificar se tem alguma substância simples presente aqui na reação. Tem lá o oxigênio, cujo NOx é 0. Também eu tenho hidrogênio, cujo NOx é conhecido, +1. Na água oxigenada, +1 no ácido sulfúrico e +1 na água. Tenho também o oxigênio, cujo NOx geralmente é -2, então é -2 no dicromato de potássio, é -2 no ácido sulfúrico, é -2 no sulfato de potássio, é -2 no sulfato de cromo, é -2 na água, ele só não é -2 na água oxigenada. Na água oxigenada é uma exceção, é o peróxido, o oxigênio é -1. Outro elemento que tem NOx conhecido que a gente tem nas regras é o potássio. O potássio tem NOx +1, que é da família 1A. E os outros elementos, cujos valores de NOx não são conhecidos porque não tem na regra, a gente calcula pela regra da soma. Nós já fizemos isso aqui para essas mesmas substâncias nos exemplos anteriores. Então, eu vou apenas colocar os valores dos seus resultados. O cromo é +6 no dicromato de potássio, o enxofre é +6 no ácido sulfúrico, o enxofre é +6 no sulfato de potássio, o enxofre é +6 no sulfato de cromo, afinal de contas é o mesmo grupo de átomos, e o cromo, podendo ser calculado por essa diferença, é +3. Então, eu tenho aqui água oxigenada e ela pode estar virando água ou virando O2. Aí o aluno vai dizer, professor, como é que eu vou saber se a água oxigenada virou água, se ela sofreu redução ou se virou O2 e sofreu oxidação? Bom, primeira coisa é você descobrir o outro elemento que sofreu mudança de NOx. Tem um outro elemento que sofreu mudança de NOx? Tem. Quem é? O cromo. O cromo ele começou com +6 e foi para +3. De +6 para +3, o cromo sofreu redução. Se o cromo sofreu redução, a água oxigenada tem que sofrer oxidação. Oxidação é aumentada em NOx. Então, ela tem que sair do -1 para o 0.
então eu descobri que a água oxigenada virou oxigênio. Agora que a gente identificou quem sofreu variação de NOx, que o cromo sofreu redução e a água oxigenada sofreu oxidação, é hora de calcular o delta. Como é que calcula o delta? Vamos lá. O delta do cromo, que sofreu redução, ele saiu de mais 6 para mais 3, variação 3, e são 2 átomos de cromo que aparecem, tanto do lado do reagente como do lado do produto. Então, o delta do cromo é 6. E o delta da oxidação do oxigênio, ele saiu de menos 1 para 0, variação 1, e a quantidade de átomos de oxigênio, tanto faz, de um lado do outro, 2. Veja que eu não pego o oxigênio das outras substâncias, eu pego o oxigênio somente que sofreu variação, da água oxigenada para o O2. Então, o delta do oxigênio da oxidação 2. Como esses valores de deltas podem ser simplificados, nós vamos simplificar aqui por 2, o delta do cromo 3, o delta do oxigênio 1. E agora a gente vai inverter os deltas. Como é que a gente inverte o delta? O delta do oxigênio, que é 1, vai para frente do cromo. Qual cromo? Tem a mesma quantidade, tanto do lado do reagente como do lado do produto. Então, coloca 1 do lado do reagente, coeficiente 1 também do lado do produto. E o delta do cromo tem que ir para frente do oxigênio. Qual oxigênio? Olha o oxigênio que está sofrendo variação. Água oxigenada e O2. Como a quantidade é a mesma, eu vou colocar o 3 lá na frente do O2 e também sei que a mesma quantidade de oxigênio que tem aqui do O2 veio da água oxigenada. São 6 oxigênios ao total, tem que ter 6 oxigênios na água oxigenada. As outras substâncias têm os seus coeficientes descobertos por tentativas. Vamos lembrar daqui um macetezinho. Quais são as substâncias que estão faltando balancear? O H2SO4 não tem coeficiente. O K2SO4 não tem coeficiente. E o H2O. Procure um elemento que só apareça em uma dessas substâncias. Por exemplo, oxigênio aparece nas 3, não serve. Enxofre aparece em 2, não serve. Hidrogênio aparece em 2, não serve. Potássio aparece só em uma, serve. Então, nós vamos balancear o K2SO4 contando o potássio. Como o K2SO4 está do lado do produto, eu vou contar o potássio do lado do reagente. Como o K2SO4 está do lado do produto, eu vou contar o potássio do lado do reagente. São 2 potássios do lado do reagente. Então, 2 potássios do lado do produto também. Agora que eu já balanceei o K2SO4, sobraram essas 2 substâncias, vamos contar o enxofre. Enxofre do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico está do lado do reagente, então eu vou contar os enxofres do lado do produto. Tem um enxofre no K2SO4 e, cuidado, 1 vezes 3 vezes 1. 3 enxofres daqui, mais um enxofre daqui, do K2SO4, total 4 enxofres. Então, tem que ter 4 enxofres do lado dos reagentes. 4 H2SO4. E para balancear a água, eu posso contar tanto os hidrogênios como o oxigênio. Aquilo que for mais fácil. Percebam que é mais fácil aqui contar os hidrogênios. Eu tenho 6 hidrogênios na água oxigenada, mais 8 hidrogênios no ácido sulfúrico, 6 mais 8, 14. Eu também tenho que ter 14 hidrogênios no produto, 14 hidrogênios na água, 7 H2O. Só para a confirmação de que o balanceamento foi feito de maneira correta, eu posso conferir a quantidade de oxigênio. Veja como é que é simples. Oxigênio do lado dos reagentes. 1 vezes 7, 7, mais 3 vezes 2, 6, mais 4 vezes 4, 16. Então, total de oxigênio do lado dos reagentes, 29. Total de oxigênio do lado dos produtos, 1 vezes 4, 4, mais 1 vezes 3 vezes 4, 12, mais 7, mais 6. Então, aqui eu tenho 6 mais 7, 13, mais 12, 25, mais 4, 29. Equação balanceada. Fazer mais um último exemplo aqui com água oxigenada, e esse exemplo é muito interessante, porque eu só tenho a água oxigenada. Eu tenho a água oxigenada dando água e oxigênio. Percebe-se então aqui que só quem pode ter sofrido variação foi o oxigênio da água oxigenada. Afinal de contas, se a gente for colocar o NOx aqui em todo mundo, o oxigênio substância simples tem NOx 0, o hidrogênio tem NOx mais 1. O oxigênio na substância composta, a água, o NOx é menos 2, mas na água oxigenada, exceção é menos 1. E aí quem sofreu variação? O oxigênio, quando sai de menos 1 para 0, ele aumenta de NOx, sofre oxidação.
E o oxigênio, quando sai de -1 para -2, ele sofre redução. Essa é a equação em que a água oxigenada vai sofrer, ao mesmo tempo, oxidação e redução. Então, daqueles exemplos de alto redox. E aí, não tem mistério. A gente vai calcular separadamente o delta da oxidação e o delta da redução. Olha como é que é fácil. O delta do oxigênio que sofre redução. Ó, redução é quando ele sai de -1 para -2. De -1 para -2 a variação é 1. E eu tenho que pegar somente o oxigênio que sofreu redução. Onde é que está o oxigênio que sofreu redução? Está na água. Só tem um oxigênio na água. Então, delta é 1. Lembre-se, quando for autorredox, a gente tem que separar quem sofreu redução de quem sofreu oxidação. Quem sofreu redução está na água e só tem um oxigênio na água. Quem sofreu oxidação está no oxigênio. E aí, na hora de calcular o delta da oxidação, eu vou fazer de -1 para 0, a variação foi 1, e eu tenho 2 átomos de oxigênio na molécula do O2, então vezes 2. Lembrando, o delta da redução calcula com quem sofreu redução, a água, o delta da oxidação calcula com quem sofreu oxidação, o do O2. Uma vez que eu calculei os deltas, nós vamos inverter. Presta atenção, ó. O delta da redução, 1, foi calculado para a água. Então, esse 1 tem que colocar na frente da outra substância. Quem é a outra substância? É o oxigênio, O2. E o delta da oxidação, 2, foi calculada com o oxigênio. Aí tem que colocar na frente da água. E para finalizar, balancear o reagente, eu posso contar os hidrogênios ou oxigênio. São 4 hidrogênios ao todo no final, então tem que ter 4 hidrogênios no início. Equação balanceada.